hoje nós temos Paulo Santoro, né, que está também de uma forma muito generosa e amiga aqui conosco hoje para compartilhar por meio dele próprio, da sua própria história, né, um tema bastante interessante para a gente que tem a ver com competências nossas, né, de qualquer área que a gente atue, que é sobre criação e criatividade. E o nosso convidado de hoje, ele é natural de São Paulo, é engenheiro por formação e desde a infância teve interesse em variadas formas de atividade artística. O último território adicionado foi a literatura, não passou só por aí não, a arte de escrever. Tendo como atividade profissional como executivo em instituições financeiras e em grupos de varejo, bem como nos segmentos de cartões de crédito e sua transmissão de dados, não deixou de cultivar em paralelo essas habilidades que eu falei para vocês há pouco, ao longo dos anos da carreira profissional. Hoje, com a explosão das tecnologias recentes, pôde convergir todas essas manifestações artísticas, materializando-as num produto integrado, um veículo único, num livro digital ilustrado, onde o texto se entrelaça com músicas, vídeos e animações, o e-book multimídia. Muito bem-vindo, Paulo, muito obrigado já antecipadamente. Obrigada, Paulo. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado aí pela presença. A gente vai seguir esse tema, né? Como é que nasceu e foi concebido esse tipo de mídia cultural, né? Que é uma coisa nova. Depois a gente vai extrair daí alguma coisa sobre criatividade também e passar algumas ideias para vocês, tá? E da apresentação depois a gente vai tirar algumas coisas, né? Para a gente explorar do pessoal de cada um de vocês, tá? Nós vamos falar de todos esses assuntos aqui. Isso aí vai aparecer durante o papo da gente. Então vamos combinar aqui o que vai rolar, né? Eu vou fazer uma apresentação da história de como nasceu e foi concebido, construído esse e-book multimídia. É um livro digital, então não estamos falando em papel, é uma coisa toda cursada em dispositivos eletrônicos, né? E ela vai ser a linha condutora do que a gente vai bater um papo com vocês. Então nós vamos dividir isso aqui em 3 partes. Uma é a concepção, né? De onde saiu essa ideia, né? Como é que isso nasceu? É a primeira parte. Depois nós vamos falar da construção dele. Como é que é feito isso? Como é que foi feito assim? Apertou um botão e saiu? Como é que é isso daí, né? E no final bater um pouco de papo sobre criatividade. Eu vou falar de criatividade no meu ponto de vista, né? Como é que eu vejo isso daí? Até para deixar vocês à vontade, de vocês estarem conversando com algum amigo, falar, né? O pessoal fala, mas onde é que você escutou isso aí? Foi ele que falou. Tá? Então, é uma coisa pessoal, uma visão pessoal sobre o assunto. E vamos botar um pouquinho de ordem nisso, para a gente contextualizar o que a gente vai falar. Então, isso aqui não está solto, né? Ele está dentro desta ótica aqui. Então, num momento de transição cultural, vamos dizer assim, de hábitos, né? E também imersos no mercado que vocês convivem com isso diariamente. Para a transição, a gente está vivendo essa migração dos livros para os e-books, né? Quer dizer, o hábito até de ler o papel carregar, agora a gente tem tudo digitalmente. Você pode levar dentro do dispositivo uma série de coisas, todo mundo já está sabendo disso daí. Agora, vamos falar da passagem dos e-books para um e-book hipermídia, multimídia. Porque se você olhar bem, o e-book que a gente tem hoje você tem um dispositivo, você faz um escaneamento, você digitaliza o livro e joga ele lá dentro. Então você olha assim, tem a paginazinha branca, as letrinhas pretas e não faz nada, né? Você às vezes tem aquele movimento de virar uma página que não existe, né? Uma simulação, tal. Então é a mesma imagem de você comprar uma Ferrari e vai até a esquina comprar pão. Quer dizer, você não usa aqueles recursos que o dispositivo agora permite, né? Quer dizer, além do texto, você tem um monte de coisa, você tem vídeos, né? Música, por que não colocar isso lá dentro, tá? Então a gente tem uma migração que deve acontecer daqui para frente, né, com mais intensidade. Como é a velocidade da evolução dos dispositivos que vocês veem hoje, né? E a gente percebe isso nos celulares, cada vez vem com mais coisa. Quando você compra um, já sai um novo que faz mais coisa, né? E você compra aquele, já mudou de novo, né? Então é uma velocidade espantosa. Isso aí também deve acontecer com os livros, porque daqui a pouco isso fica uma coisa muito comum. Estamos falando de uma coisa nova, né? Então o próprio público vai começar a demandar. Pô, isso aqui não
esse livro aqui não tem uma musiquinha, né? Chacoalha, não mexe em nada, né? Mas nós estamos dentro do mercado, como vocês estão dentro do mercado também, né? Que é competitivo. Vamos falar do mercado cultural. Como é que eu vejo isso? Primeiro, a gente tem um cardápio muito reduzido de oferta, né? Vai tocar uma música, é sempre assim uma dupla sertaneja, né? Ou se é uma música popular, né? Ou é uma loira, ou é uma morena que tem a voz muito parecida. Quer dizer, os produtores culturais, eles não correm risco, né? Não lançam um produto novo no mercado. Deve ter uma infinidade de artistas super bons, mas não tem espaço, né? Mesma coisa que você fazer um restaurante, né? Tá com fome, olha, eu tenho hot dog e hambúrguer. Não tem nada novo? Bom, então põe um queijinho no hambúrguer, fica um cheeseburger. Ou uma batatinha no hot dog, mas é hot dog ainda. Aí você reclamar mais, vem uma maionese, mas é hot dog. Então, a oferta cultural apresentada hoje em dia é muito limitada, muito restrita, né? Não tem novidade, você não tem coisas novas, artistas novos. Então você vive consumindo 1970, né? Chico Buarque, são muito bons. Mas e os outros? Não tem ninguém aí que faz alguma coisa nova? Cadê esse pessoal, né? Então, está restrito, não chega. Então, eu acho, Paulo, que tem uma lacuna no mercado. Deve ter alguém que está querendo mais, né? Uma coisa mais refinada, uma proposta mais ousada, uma coisa mais colorida, mais variada, do que sempre a mesma coisa. Bom, estamos falando de um livro, né? Então ele tem uma capa, tem um nome, né? O Jogo dos Papeletos Coloridos. E tem uma história que percorre esse livro como fio condutor. Brevemente, a história se passa num futuro breve, onde o caos ambiental já se alastrou completamente, que é o que vai acontecer se a gente não tomar cuidado agora, né? Você vê geleira caindo, o mar subindo, né? Um dia está 38 graus, outro está 15. Na minha história isso já aconteceu, de uma forma muito extensa, né? E o pessoal está tentando arrumar a situação. Há um risco de colapso na história, né? A população diminuiu demais, porque morreu muita gente com os eventos que aconteceram, e estão buscando uma solução. Tá? Então é um momento de tensão, e eu uso esse tema, né? Então tem um fio principal, uma coluna dorsal história, mas eu aproveito para comentar algumas coisas. Como é que é a disputa pela liderança entre os homens, né? Lá aparecem dois líderes que vão fazer uma disputa intelectual, não tem mais guerra, não tem mais violência, porque não adiantou mais. Então a disputa é intelectual, de alto nível. Como é que se depara esse tipo de coisa, né, entre a gente aqui? Vocês têm projetos para aprovar na diretoria, né, dois diferentes. Como é que se dá a parte psicológica disso, né? Então, estou alinhando lá. A parte de educação, a gente junta 30 crianças numa sala, põe um professor que, em tese, tem o saber e vai passar, só que ali tem alguém que vai ser um bom músico, tem um que vai ser um bom cientista aqui, tem um que vai ser um jornalista, e você dá química para todos eles. Um cara vai ser cirurgião, né? E você, matemática nele. Então, esse tipo de coisa, que é o mesmo tipo de ensino de 200 anos que a gente tem, né, atrás, será que está adequado, ainda mais agora, nessa época de tanta informação? Então, a gente tira, a partir do fio condutor, algumas ideias. E, obviamente, tocando, né, sobre a parte da consciência da natureza, como a gente maltrata, como o homem maltratou a natureza todo esse tempo. Aí eu fiz um segundo livro. No primeiro, por construção, a história se resolve lá. Então acaba, no final o mordomo é o assassino mesmo, todo mundo sabe o que aconteceu. Só que tem alguns personagens, algumas situações muito interessantes que vale a pena explorar mais. Então, no segundo livro, esses personagens que eram secundários, eles tomam a frente, eles contam a história. Por que aconteceu aquilo, né? Como é que se chegou naquele ponto? Então você tem um aprofundamento da história original. Então, como se resolveu o caos ambiental vai se reverter, tem um enfrentamento, a humanidade se resolveu. No primeiro livro, o foco é mais a relação dos homens com o meio ambiente, que é um problema nosso agora. Nesse segundo, o foco se fecha mais para uma relação entre as pessoas, né? E elas vão falando dos personagens e vão tecendo mais a história. No terceiro livro, o foco se fecha mais ainda, e a gente vai estudar a história daquele líder que ganhou a disputa do primeiro livro. Vamos ver a psique dele, né? Quer dizer, que é a psique do gênero humano. Seu, né? Sua. Como é que você faz? Como é que você ganha uma disputa? Às vezes tem um robozinho aqui, né? Uma coisa mal feita. Como é que isso se desenvolve? Então, do ponto de vista dele já, quer dizer, o foco se fecha completamente, ele vai rever toda essa história que aconteceu nos outros livros. Cada um dos 6 livros é autônomo. Você pode comprar o primeiro, o segundo ou comprar o terceiro e
se satisfaz, né? Não é uma sequência. Então, você pode ler individualmente, e se ler os três, fica muito mais rico a história contada. Então, isso como escolha da construção. Como é que eu escrevo o livro? Resolvi escrever assim, quer dizer, é uma técnica também. Vou passar um vídeo, vamos ver como é que isso aqui funciona. dia, segue em paz, não ser igual. Não ser igual. Bom, esse é o produto. Como é que ele foi concebido? De onde saiu essa ideia, né? Como é que se constrói esse tipo de coisa? Eu fazia sempre, desde criança, pintura, desenho e tal. Chegou uma hora que eu peguei esses desenhos e com esses recursos tecnológicos, pus para dentro do micro, né? Escaneei, e ali você consegue mexer na imagem. Ela começa a se movimentar, ela tem uma animação, ela cria vida. Calhou de ser numa mesma época que eu comecei a me interessar por música, comecei a aprender a tocar Beatles, né? Que nem tudo. E aí, de repente, rapidinho, eu pensei, pô, mas isso aqui é legal, hein? Deixa eu fazer as minhas músicas, né? Aí falei, pô, que legal se eu juntar isso que já está mexendo no vídeo, né? Com as músicas que eu estou pondo, eu vou criar vídeos. E fiz uma série de vídeos, um para cada música, um para cada imagem, ficou uma coisa bacaninha. Isso aí virou uma exposição, chamava Casa Tomada. E o tema Casa Tomada, porque era uma casa antiga, e cada aluno escolhia um local da casa para poder fazer a sua apresentação. Então um escolheu o banheiro, outra a cozinha, outro o hall de entrada e tal. A mim me coube o hall do alto da escada, onde eu coloquei ali naquele móvel, né? Na parede eu pus as aquarelas que eu estava fazendo, e aqui um móvel com 3 fones de ouvido e uma tela. A pessoa chegava lá, né? Escolhia alguma das músicas, ou todas elas, tocava e aquilo tocava. E o nome era Aquarelas Sonoras. Eram aquarelas que tocavam. Eu falei, puxa vida, olha, cada vídeo tem uma história, né? E a pessoa olhava uma ou outra, e eu fiquei olhando aquilo, a pessoa ficava entretida lá, escutava a segunda, a terceira. Aí eu olhei o conjunto dessas histórias e falei, engraçado, né? Entre elas, alinhavando todas, tem uma história contada lá. Se eu juntar tudo, isso aqui vira um livro. Vou escrever essa história também. Né? Aí começou a ter uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo alguma pintura, algum desenho, o pessoal falava, nossa, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo uma música. Porque aí a cabeça começa a fazer o próximo passo. Né? Então eu já tinha uma história na cabeça, eu precisava de um personagem que tinha um determinado aspecto. Da arte eu já bolava fazendo a música, fazia uma música já pensando em determinado personagem. E eu quero dizer com o seguinte, é diferente de você ter uma história bacaninha, um texto ali, você fala, puxa, que bacana. Deixa eu pegar um ilustrador para fazer imagens dessa história aí. Aí depois você chama um compositor, olha, tá vendo essa história? Aí você chama um editor de vídeo para juntar tudo. Aí quando vem o produto, é difícil unificar. Nesse caso aqui, ele já nasceu com uma coesão, né, como eu fazia tudo. Então estava integrado. Então a história, quando ficou pronta, ficou extremamente coesa. O resultado disso é que a soma
dessas partes, né, é o efeito 2 mais 2 dá 5. Se você pegar as imagens, ela tem um interesse, um mérito. Se pegar a música, pode gostar ou não, o texto. Mas quando você junta tudo, você cria um novo veículo cultural, que é a base do nosso assunto, que é diferente, que é novo e que pode ser interessante. Então está aí entrando no mercado para ser testado. Paulo, não estou entendendo de novo. Dá para mostrar e dá para explicar como é que funciona, né, dentro do livro? Vermelha Maria, pintora, se lançava, reconhecimento queria, se mostrava, se exibia aos moços nos lugares onde ia. Exuberante, inconstante, escultora só procurava um espaço para suas artes, mas a turma toda só desejava suas vermelhas partes. Vermelha Maria, não se quebre e não fique triste. Maria Vermelha, procure alguém que a usá-la resiste. Sinistro João, pessoas estranhas, um negócio obscuro. Era o chefe das entranhas, lugar fechado, tipo escuro. Sombrio, esquisito, atento a tudo via. Dela seguia seus humores, com ela seu olhar te enchia. Até pensou mandar-lhe flores. João, sinistro, mude de vida, vai, tente a conquista. Sinistro João, que medo tem que ela lhe resista? Esgotada, sofrida, os caminhos cursados das negativas reiteradas, dos amores frustrados, das dores acumuladas. Vermelha Maria, não se quebre, não fique triste. Maria Vermelha, abre espaço a alguém que persiste. Tímido, retraído, por trás da face horrível havia esperança, tinha um trunfo. Fazia poemas de um lado sensível, podia usá-los em seu triunfo. João, sinistro, vá em frente e faça seu lance. Sinistro João, que medo tem? Não perca a chance. Abordagem indireta. Pela janela estilhaçada, as poesias adentraram. Durante a leitura emocionada, velhas dores regressaram. Vermelha, por que sabota sua única sincera proposta? Maria, sinistra, se anula, a si boicota. João Vermelho, agora insista, não mais desista. Vai, vai!